Boa tarde a todos. Nós vamos começar agora o nosso painel sobre conflitos coletivos e pandemia. Eu queria antes, muito rapidamente, cumprimentar todas as pessoas, todos os convidados que nos abrilhantaram com a sua fala, todas falas excepcionais, muito interessantes, consistentes, profundas. Nós estamos aqui construindo, parafraseando um autor jurídico americano, Durkheim, ele fala que o direito é como capítulos, né? Cada um vai escrevendo o seu capítulo e tal para fechar o romance. Aqui no nosso tribunal nós estamos por capítulos, né, que são as palestras, as conferências, os painéis, escrevendo o nosso romance, que eu tenho certeza que os primeiros capítulos já chamaram a atenção de todos que estão ouvindo. Esse capítulo agora, que nós vamos iniciar agora, tenho certeza também que será do máximo interesse, tendo em vista a reconhecida e elevada competência de todos os palestrantes que estão aqui para nos alegrar com a sua presença. E nós temos que pensar também que o pessoal às vezes fala, pô, apesar, tem que ser virtual, um congresso, mas apesar de virtual. No começo eu também imaginava assim, mas agora eu enxergo de outra maneira. Ainda bem que temos o virtual, porque é uma maneira que é a que nós dispomos no momento para podermos conversar, interagir e ter o contato que essa situação que nós vivemos permite. Então, vamos curtir, vamos participar, vamos interagir, né? Então, e essa é a ideia do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com este evento, que nós vamos começar com mais um painel agora. E dito isso, né, porque não é a mim que querem ouvir, mas assim os convidados, a primeira a fazer uso da palavra vai ser a doutora Tirsa Coelho de Souza, que é uma advogada atuante na área de direito coletivo do trabalho, negociadora e assessora de diversas entidades sindicais e associações, membro fundadora do Instituto de Garantia de Direitos Fundamentais, mediadora judicial do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, tem obras jurídicas publicadas, artigos, e eu vou, o dela, como os dos demais integrantes desse painel, eu peço licença para fazer um breve resumo mesmo do currículo, para que a gente possa aproveitar o máximo de ouvi-los. Então, dito isso, doutora Tirsa, por favor, a palavra é sua, somos todos ouvidos. Obrigada, doutor Giordani. Uma boa tarde a todas, a todos que nos acompanham nesse congresso. Agradeço imensamente o convite em nome da desembargadora, presidente Ana Amarilis Lula, e também do desembargador, diretor da Escola Judicial, doutor João Batista Martins César. Aqui também cumprimento todos os colegas desse painel, o doutor Fabiano Zavanella, doutor Alexandre Furlan e o deputado federal Luiz Carlos Mota. Então, é com muita honra, com muita alegria que participo desse painel que nos traz um tema tão importante. Também já fazendo aqui uma menção a todos os outros painéis que nos sucederam, que foram demasiadamente bem traduzidos, né, bem escolhidos por esse tribunal, e que trouxeram debates importantíssimos, especialmente quando nós precisamos, e é colocada essa questão relacionada à necessidade de um debate, de um aprofundamento do direito do trabalho. Então, o tribunal está realmente de parabéns, sem falar dos ilustres debatedores, professores que já estiveram aqui, que nos acompanham desde o início desse congresso, às 9 da manhã. Então, gostaria de iniciar, primeiro, colocando que o tema do painel que foi trazido, envolvendo os conflitos coletivos e a pandemia, ele realmente é um tema bastante amplo, e como nós temos apenas 10 minutos de exposição, pretendo fazer assim inicialmente trazer alguns aspectos mais abrangentes, e inclusive alguns já por painelistas que nos antecederam e que colocaram diversos problemas, tanto de âmbito individual quanto coletivo,
conflitos que estão sendo enfrentados pela nossa sociedade e que eles passaram a ficar ainda mais acirrados com a vinda da pandemia e que nós teremos que enfrentar, né? São conflitos, alguns são novos, outros apenas eles vieram mais à tona, já tínhamos uma realidade aqui no Brasil, e outros são os próximos passos, os próximos desafios que nós teremos daqui para frente com tantas mudanças que vêm ocorrendo. Então, inicialmente, o que eu gostaria de colocar é que nós temos hoje quando nós falamos, né, existem vários estudos, quando nós tratamos principalmente da questão do direito do trabalho, nós temos vários estudos que colocam que diversos desses conflitos que nós passamos a enfrentar nesses últimos tempos, muitos deles, inclusive, já vinham antes mesmo da reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Então, a partir da reforma, nós tivemos apenas, né, um aumento de algumas situações que já vinham ocorrendo, como essa mudança dos contratos de trabalho, em relação principalmente ao contrato, que é o contrato assalariado, as pessoas mais voltadas para uma questão mesmo de um trabalho do mercado informal, e isso foi, claro, acirrado, né, e passou a ocorrer ainda mais quando nós tivemos, em 2020, então, o início da pandemia. Tem um dado que é um dado que o novo CAGED traz, que ele envolve os meses de março a maio de 2020, e em março foi o início da pandemia, e ele coloca uma redução de 1.487.000 empregos formais, né, sem qualquer garantia mínima durante que houve essa redução nesse período, e de lá para cá nós sabemos que isso tem aumentado cada vez mais. Então, nós temos aí, quando a gente analisa do ponto de vista, inclusive, dessa proteção coletiva, quando nos foi colocado o tema dos conflitos coletivos, partir muito também dessa análise de quais são as situações, né, em que o empregado ele consegue ser abarcado ou quando ele fica à margem da proteção do direito do trabalho. Então, você tem também situações que já eram existentes mesmo antes da pandemia e que também passaram a ficar ainda mais graves, né? Quando você tem a situação dos terceirizados, quando você tem o trabalho temporário, quando você tem os altos salários, você tem uma série, né, de outros tipos de contrato que são contratos que a gente sabe que eles já vinham com essa situação que ficavam muitas vezes até mesmo à margem das representações sindicais. Então, quando a gente analisa, claro, por consequência, né, e o tema coloca essa questão da pandemia, quando nós analisamos, claro que nós tivemos, então, uma crise sanitária e nós temos também, em razão dessa crise, e juntamente com a crise, nós temos mudanças tecnológicas e que elas são colocadas, que são essas novas formas, né, esses novos serviços, diversos deles surgiram, inclusive, a partir da pandemia, né? Quando você avalia esse tipo de trabalho que passou a ser algum exemplo das entregas, né, que passaram a ser feitas, a forma que os aplicativos que cresceram demasiadamente. Então, você tem aí uma série de outras formas de prestação de serviços e que antes não eram utilizadas. Inclusive, na semana anterior, enquanto eu analisava, né, diversas situações para trazer aqui e agregar ao debate, inclusive li um artigo que dizia as entidades sindicais, por exemplo, elas poderiam, antes da pandemia, já fazer as assembleias virtuais e tudo mais,
certamente que sim, né? Mas era algo que ainda não era muito pensado e nem utilizado. Então, nós sabemos o quanto também essas mudanças tecnológicas, elas passaram a ser utilizadas e passaram a fazer parte da nossa realidade, da realidade, inclusive, né, do modo de prestação de serviços. Então, junto com isso, nós tivemos a própria discussão do home office, que é né, uma modalidade, o teletrabalho, que já existiu e que passou a ser praticamente algo em muitos locais irreversível, né? Que se imagina que nem retornará mais de modo presencial. Então, nós temos inúmeras situações que elas realmente foram alteradas ao longo desse tempo. E aí, claro que nós temos, por um lado, o enfrentamento dessa pandemia e das consequências que a pandemia traz para os prestadores, né, desses serviços e que ficam à margem dessa proteção e que estão nesse trabalho que é um trabalho mais informal. E nós temos o olhar que me parece muito importante, que aí é o que eu coloco e trago aqui, que é o olhar para esse trabalho, que é o trabalho assalariado, esses contratos de trabalho, que são os contratos que foram mantidos e que também passaram a sofrer um grande achatamento, tanto em relação a avanços, né, de direitos, a questões salariais. A gente sabe o quanto nós temos hoje, a Organização Mundial da Saúde tem trazido diversos dados informando em relação ao adoecimento dos empregados, né? Justamente por você ficar isolado do ambiente de trabalho, por você não ter a desconexão do trabalho. Então, hoje muito se discute a necessidade, né, do direito à desconexão, porque ao mesmo tempo que o home office ele pode te trazer alguns benefícios, o teletrabalho, ele também traz outros dilemas que precisarão ser enfrentados e que são conflitos de natureza coletiva e que necessitam ser tratados de forma coletivas e perante as suas representações, discutidos através de acordos e convenções coletivas. Porém, dentro desse tema, que é um tema, inclusive, que foi tratado nos painéis anteriores, já aqui nesse congresso, e também o tema da Lei de Proteção de Dados, que me parece um tema extremamente relevante, principalmente quando nós falamos de Lei de Proteção de Dados no ambiente de trabalho, né? E aí toda aquela cautela necessária em relação à lei de proteção laboral, que vejo como uma especificidade e que precisa ser vista mesmo principalmente pela relação de subordinação e essa relação que tem o empregado frente ao empregador. Mas eu trago aqui um tema que me parece um tema muito relevante, e eu só tenho 2 minutos, então vou correr aqui, que é o tema relacionado à previdência privada com previdência fechada complementar, que é a previdência que muitas empresas, ela é facultativa, então é possível você fornecer ou não aos empregados. Nós sabemos que existem inúmeras empresas que fornecem, né? Então, a partir do momento que você fornece o empregado, ele passa a contribuir para ter aquele benefício no dia que ele aposentar. Então, hoje, algo que tem ocorrido demasiadamente e que eu trago aqui como um conflito coletivo, que penso que necessita de um olhar bastante cauteloso, né, por parte da sociedade como um todo, do Poder Judiciário, do próprio Legislativo, porque tem inúmeras já projetos de lei em relação a isso, e dos próprios advogados das partes envolvidas, porque essa questão da previdência complementar, ela tem sido bastante pautada dentro das entidades, esse conflito tem vindo muito para as entidades sindicais que passaram a enfrentar esse tema. Ainda antes de iniciar o painel, falávamos da importância da negociação coletiva, e por ser um direito constitucional, e a partir do momento que a empresa
ela concede, né, é necessário que aquelas regras que foram estabelecidas, especialmente no pós-emprego, que ele garante um benefício vitalício, elas realmente sejam observadas pelas partes envolvidas. Esse é um conflito que tenho visto como um grande conflito e que, infelizmente, ele tem sido ainda pouco resolvido, né, no âmbito da negociação. Inclusive, fiz também uma análise das convenções e acordos coletivos que trazem essa cláusula e que trazem a necessidade da negociação coletiva para tratar do tema da previdência complementar fechada, no caso das empresas que fornecem, porém, realmente nós temos ainda um número muito pequeno. Então, o que tem acontecido é que esse conflito ele acaba indo para o judiciário e nós temos percebido a necessidade mesmo, né, de se manter esse padrão, que é o padrão trazido pela Constituição, justamente por se tratar de um direito constitucional, que é a Previdência Complementar. Já acabou aqui meu tempo, então eu finalizo apenas dizendo o quanto a negociação coletiva ela é fundamental e necessária para a pacificação desses conflitos e trazendo aqui uma contribuição para um olhar mais cuidadoso e em relação aos direitos sociais, em especial o direito da Previdência Complementar fechada. Muito obrigada. Pois não. Quero cumprimentar a doutora Tirsa pela exposição brilhante que ela fez, e o tempo pode ser pequeno, mas pareceu menor ainda, né, de tão empolgante foi a fala dela, que passou mais rápido ainda do que seria só se fosse marcado. Na sequência, para podermos dar continuidade ao painel, eu passo a palavra ao doutor Fabiano Zavanella, doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela PUC também de São Paulo, extensão em Direito do Trabalho Europeu pela Universidade de Roma, professor de vários cursos, membro do Comitê Executivo da Comunidade Cielo Laboral, e também um currículo bem resumido. Então, por favor, doutor Fabiano, nos dê o prazer, nos brinde com a sua palavra. Muito boa tarde, doutor Giordani. Agradeço imensamente pela sua apresentação, sempre gentil. Quero cumprimentar aqui a todos que nos assistem pelo canal do YouTube e, em especial, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, pela magnitude do evento. Então, é um privilégio enorme participar desse painel tão rico. Também agradecer a doutora Ana Paula Lockman pelo convite, que me enaltece e me envaidece bastante em participar nessa tarde. Cumprimento aos demais integrantes dessa mesa, doutora Tirsa, uma colega do mestrado, uma amiga, também o doutor Alexandre Furlan, presidente da CNI, o deputado Mota e, mais uma vez, o nosso moderador, o doutor Giordani. Para falar de um assunto tão importante, eu procurei aqui separar em 3 etapas enfrentamentos destacados para concatenar o meu raciocínio e a reflexão a respeito dessa lógica proposta de uma análise dos conflitos coletivos e a influência e os impactos que a pandemia trouxe a isso. Então, uma fase pré-pandemia, que eu chamei de um cenário pós-reforma trabalhista, em 2017, onde nós vivíamos uma questão estrutural, um problema, uma dificuldade, um desafio de todo o modelo sindical no país, ainda por conta da própria escolha constitucional, da ideia de unicidade sindical que prevalece. Nós temos ainda uma expectativa grande de que a reforma sindical avance, que ela aconteça e que nós consigamos viver a plenitude da liberdade sindical no Brasil, para que, de fato, o cenário efetivamente se concretize a partir de uma prestação de serviço, de um atendimento propriamente dito das necessidades das categorias profissionais e das próprias entidades patronais. De toda maneira, os números apontam que em 2017 nós tínhamos 5.200 sindicatos patronais, em 2021 5.296, então até um pouco mais, e 11.438 sindicatos profissionais, 11.626 agora, esses são dados oficiais
do Ministério do Trabalho antes, depois do Ministério da Economia e agora a retomada do próprio Ministério do Trabalho. A reforma trabalhista trouxe impactos sensíveis, em especial quando alterou a contribuição obrigatória para facultativa, a contribuição sindical, o problema do custeio, mas, de outro lado, também ela enalteceu e prevalece o negociado sobre legislado, então é um protagonismo sindical importante para que a negociação coletiva exerça o seu papel, que é da sintonia fina, é o trabalho do alfaiate, é a customização, é a fonte autônoma do direito, sempre relevante e mais adequada para um país tão grande como o nosso. E a não ultratividade da norma, que também leva a um exercício diário e permanente de negociação, alinhado com aquilo que a emenda 45 já tinha feito no artigo 114, quando exige o comum acordo para que se submeta o eventual não entendimento à arbitragem judicial. Logo depois, quer dizer, em 2020, nós vivemos um período dos mais difíceis da nossa história, e ainda ele nos incomoda, que é exatamente o impacto da pandemia, e ao longo dessa pandemia nós também tivemos uma pandemia normativa do que se refere ao direito do trabalho, e uma série de desafios, problemas e dilemas derivados do que a gente está chamando aqui de conflitos coletivos. Um desses assuntos bastante intenso, as próprias dispensas coletivas que aconteceram ao longo desse tempo e a necessidade da negociação prévia. De outro lado, o próprio fechamento das entidades sindicais, no que se refere ao atendimento ao público, a possibilidade da presença dos empregados, dos sindicatos e dos associados, por conta evidente da necessidade de se evitar o deslocamento. E daí, algum despreparo se identificou, as empresas, principalmente os menores, não conseguiam contato para negociar algumas alternativas para a manutenção do próprio emprego. E logo na sequência, só em abril, nós tivemos a MP 936, que previu ali o ajuste individual para a suspensão do contratrabalho ou a redução proporcional de salário e de jornada. Houve ali uma certa grita, uma resignação, os sindicatos entendiam que essa negociação deveria ser coletiva e sempre melhor que ela seja assim coletiva. Depois isso foi intensificado na Lei 14.020, também de 2020, e também amplamente discutido na própria DI 6363, de relatoria do ministro Lewandowski, onde prevaleceu o entendimento no plenário de que era possível, sim, era constitucional o ajuste individual, em especial numa condição completamente de exceção, que era exatamente o cenário vivenciado até então. Outra situação de adaptação que a Tirza bem observou, as assembleias virtuais, né, a realização das assembleias nos meios ou pelos meios telemáticos, e o problema da validade, né, se isso não está previsto no estatuto, e aí tudo bem quando a medida provisória autorizou em caráter excepcional, mas depois dela, como é que fica e funciona isso, e toda uma dificuldade de coesão que os sindicatos enfrentam para organizar a categoria, especialmente trabalhando de forma remota. Talvez a dificuldade, o conflito mais intenso que nós possamos aqui destacar é exatamente o repasse dos índices de inflação, né? Então, a negociação database, muitas emperradas ou postergadas, porque nós estamos falando aí de alguma coisa perto de 10%, e para que as empresas suportem esse repasse na folha de pagamento, a maioria delas ainda tentando sobreviver por tudo aquilo que a pandemia trouxe de impacto financeiro e no estrutural, é quase que impossível. Então, esse também é um grande desafio de encontrar um mecanismo, um meio do caminho, para que você consiga, de alguma forma, estabelecer o reajuste, que seja factível, razoável, sem que isso também represente enforcar postos de trabalho. A regulamentação do trabalho remoto, e a gente tem que dividir aqui o que é teletrabalho, o que é trabalho à distância, o que é uma política de home office. Também isso é fundamental, os sindicatos estão instados, as negociações têm sido postas à mesa para isso. Eu recomendo sempre que as empresas procurem fazer isso de forma negociada, porque você tem a cláusula de validade do ajuste, então depois você consegue adaptar. Quando faz política unilateral, você tem a questão de aderir ao contrato de trabalho. Então, essas políticas têm que ser construídas também com a preocupação da proteção de dados, que é um assunto super atual, a privacidade, como é que esse trabalhador se posiciona, questões de ergonomia, etc. Então, é um assunto bem latente e que tem permeado boa parte das negociações que eu também
tenho acompanhado. Outros pontos polêmicos envolvendo a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores por conta da pandemia e até mesmo da obrigatoriedade ou não do comprovação da imunização através das vacinas aí disponíveis, né, para esse intento, né? Se coletivamente o sindicato e a empresa ou os sindicatos podem ajustar isso e impor essa obrigatoriedade de uma maneira a preservar, a enaltecer a proteção da coletividade, do interesse coletivo, da saúde e segurança dos trabalhadores, dos clientes e do setor como um todo. Então, em linhas gerais, esses são os aspectos aí que eu pincei aqui para tratar, né, de forma mais incisiva daquilo que aconteceu na pandemia. E para fechar um terceiro aspecto aqui, já que eu tenho meus 2 últimos minutos, falar um pouco daquilo que está fora do universo propriamente dito de representatividade dos sindicatos. Então, além da relação de emprego, nós temos a relação de trabalho, né? Nós temos, segundo dados do IPEA, em 2021, trabalhadores formais atingiam 40,3 milhões de uma população economicamente ativa de 100 milhões de pessoas. Então, mais da metade dos ocupados são informais, quer dizer, não são trabalhadores com vínculo de emprego, não são empregados. Então, é um contingente muito significativo. E aí, do jeito que nós temos o nosso estrutural sindical, essas pessoas não são acolhidas, não são representadas por esses sindicatos. Logo, surge aí a necessidade de se discutir, e a gente fez isso através de um artigo no livro que será publicado, organizado lá pelo GETRAB da USP, que é coordenado pelo professor Nelson Manrich, as relações de trabalho e desafios da tecnologia em ambiente pós-pandemia. Nesse artigo, eu trato exatamente da representação dos trabalhadores, além da representação sindical. Então, a validade dessas associações que tiveram um papel destacado ao longo da pandemia, em especial no movimento, no fenômeno que nós acompanhamos, que foi chamado do break dos aplicativos, dentre quais ali as reivindicações não tinham a ver com o vínculo de emprego, mas sim com saúde, com EPIs, com melhoria do valor pago por cada uma das entregas, por questões de segurança. Então, isso foi super interessante para demonstrar todo o desafio imposto pela revolução tecnológica, pela mudança estrutural imposta pela pandemia, pelo avanço das novas relações sociais. Esses fenômenos não são acompanhados pela lei, a lei sempre chega com muito atraso. Então, nós precisamos reconhecer que há uma preocupação mundial com esse assunto. Não é só o Brasil que enfrenta essas dificuldades, a própria OIT tem falado bastante a respeito do tema, e os trabalhadores em plataforma cada vez mais demandam desse cuidado, dessa atenção, dessa acurácia, e sem dúvida alguma me parece que a melhor solução ou que um caminho mais adequado é reconhecer a legitimidade também dessas associações. Muita gente tem falado no cooperativismo de plataformas como uma maneira, como também um outro caminho, além da representação sindical propriamente dita, para que esses trabalhadores possam dialogar com essas plataformas, para que os seus interesses e os seus intentos e demandas possam ser ouvidas e, de alguma maneira, encontrar, assim, a pacificação social, a preservação do diálogo, tudo aquilo que a nossa Constituição aponta desde o seu preâmbulo, como também, né, ao longo da sua estrutural, a Constituição, né, que aniversariou nessa semana, mas uma data super importante e significativa que tem que ser celebrada. Então, muitos são os desafios derivados do protagonismo da representação coletiva, dos sindicatos, sem dúvida alguma, são entidades centrais, com um papel super importante, atores sociais que têm um dinamismo e um protagonismo histórico e que agora não é diferente, são estados chamados para assumir esse papel, como também nós precisamos, aí, como atores que atuam no direito, na academia, pensar fora da caixa e encontrar esses novos caminhos. Doutor Giordani, muito obrigado, eu lhe devolvo a palavra como nosso mediador para a continuidade aqui do nosso painel. Doutor Fabiano, parabéns pela fala, também foi muito consistente, muito esclarecedor, tal qual a doutora Tirsa apontou pontos importantes que precisam ser resolvidos, só que o doutor se arriscou num ponto. Na hora que o doutor falou do livro, eu já vou pedir o meu exemplar. Nesse livro que está saindo aí, que o doutor falou, já estou aguardando aqui o meu exemplar,
que o doutor já soube enaltecer as qualidades do livro, bastando ter um artigo seu para isso, e ainda mais o coordenador foi meu professor, que foi o professor Nelson Manrich. Já estou aguardando, hein, doutor? Então, prosseguindo, vamos passar a palavra agora para o doutor Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, vice-presidente da Organização Internacional dos Empregadores da América Latina, empresário, atua como representante do CNI na OIT desde 2010, representando os empregadores, foi membro do Conselho de Administração da OIT no biênio 2017-2019 e foi juiz classista, né, do tribunal e da 23ª Região, e aproveito essa situação para saudar todos os juízes classistas que eu conheci ao curso da minha carreira aqui, né, na 15ª Região, e agora também presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso de 2000 a 2016, e a palavra que é sua, que todos nós estamos querendo ouvi-lo, doutor Furlan. Muito obrigado, doutor Giordani, na pessoa de Vossa Excelência e também da presidente do tribunal, a desembargadora Ana Marilis, e também dos meus colegas de painel, a doutora Tis, doutor Fabiano e deputado Luiz Carlos Mota. Gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre a minha perspectiva sobre conflitos coletivos e a pandemia. Eu gostaria de iniciar falando do cenário de crise, quais foram as medidas adotadas para que nós tentássemos minimizar isso pelo Brasil e também por outros países, e daí fazer alguns apontamentos sobre a importância das negociações coletivas e a necessidade de alinhamento e consolidação de alguns pilares imprescindíveis, a meu sentir, para que a gente possa efetivamente retomar o crescimento e a geração de emprego e renda. É de conhecimento geral que a pandemia gerou uma crise econômica sem precedentes, não só no Brasil como no mundo. Nós ainda sofremos pelo fato de que a nossa economia se encontrava enfraquecida por causa da crise de 2014-2016. A pandemia acabou por intensificar esses prejuízos. E quando ela se alastrou, notadamente depois do carnaval do ano passado, tanto o governo federal quanto os estaduais se encontravam significativamente endividados, quer dizer, desemprego seguindo elevado, uma situação financeira de empresas e de famílias também graves. E tudo, obviamente, se agravou com a imposição de medidas de isolamento e distanciamento social, a meu ver, necessárias, obviamente, para a redução do contágio, mas que acabaram resultando em paralisações de empresas e representando um desafio enorme para a continuidade das atividades econômicas, sustentabilidade das empresas e manutenção dos empregos. Muita debilidade por parte de várias empresas. A gente teve alguns segmentos econômicos que acabaram crescendo com a pandemia, mas, obviamente, a maioria deles acabou tendo um decréscimo. Fortes restrições fiscais por parte do poder público, o comércio internacional também prejudicado. Quer dizer, o PIB do Brasil em 2020 ficou 4% abaixo do de 2019, a menor taxa desde o início da série histórica do IBGE lá em 96. Mas vejo também que o ano passado ele foi marcado pelo esforço coletivo de enfrentamento dos efeitos negativos da pandemia. E nesse contexto, eu acredito que as medidas emergenciais que foram adotadas, inclusive para criar uma rede de proteção às famílias e às empresas, como antecipação do abono, primeira e segunda parcela, 13º, aposentados e pensionistas, isso acabou arrefecendo um pouquinho. Né? Também no campo das relações de trabalho, o diferimento do pagamento de FGTS, flexibilização de regras trabalhistas relacionadas a teletrabalho, a banco de horas, antecipação de férias, concessão de férias coletivas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, com mais relevo depois também a adição do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, com a permissão por meio de acordo individual, a depender da faixa salarial ou por negociação coletiva, para que se reduzisse temporariamente a jornada, suspensão temporária. Acho que tudo isso serviu para que pudesse amenizar a crise e não foi muito diferente daquilo que os outros países fizeram. Essas medidas que o Brasil adotou não são muito diferentes, por exemplo, do que foi feito na Alemanha, na Áustria, na Espanha, na França, na Itália, no Canadá e até trazendo aqui mais para a América do Sul, no Equador. Se você for ver a Alemanha, por exemplo, ela adotou regras também de redução de jornada e de salário de forma temporária, por meio de compensação. O governo também subsidiava, pagava um subsídio ao empregador com o dever de repassá-lo aos trabalhadores.
muitos acordos entre representantes de trabalhadores e empresas, nos chamados Work Councils, né, ou mesmo por negociação coletiva, prevalecendo lá sobre os acordos individuais. Na Áustria também se adotou o chamado Corona Short Time Work, né, que permitia redução temporária de jornada e de salários. Na França também, o francês, como sempre, fala tudo ao contrário, né? Na França eles tiveram o chamado chômage partiel, que é o desemprego parcial. Que é, se uma empresa era forçada a reduzir ou suspender o trabalho, ela podia solicitar um financiamento estatal de 70% do salário do seu funcionário. Na Itália também, a adoção do chamado smart working, né, a modalidade flexível de execução do trabalho. O Canadá também adotou o chamado Work Sharing Program, que oferecia auxílio às empresas. Ou seja, nós tivemos todo um contexto. No Equador aqui também se passou a autorizar gozo antecipado de férias, se adotou o teletrabalho. Então, as medidas do Brasil foram muito semelhantes às de diversos países para o enfrentamento da pandemia. E eu acredito que a negociação coletiva continuou como uma alternativa extremamente importante para combater a crise. O diálogo social, como já foi dito pela doutora Tiz e pelo doutor Fabiano, é extremamente importante para que aquilo que se negocie seja efetivamente um retrato dos anseios e das possibilidades que cada segmento tem de fazer a sua negociação. O Brasil é muito heterogêneo, é muito grande, as situações são extremamente distintas, então eu acredito que nós fomos felizes em adotar de forma rápida medidas trabalhistas para manter o emprego, e manter a renda e evitar muitos conflitos coletivos. Os conflitos que nós vimos foram basicamente na questão de demissões ou não, na questões de cláusulas relativas a teletrabalho e home office durante a crise, ou seja, uma mudança no escopo da negociação para que pudessem se adaptar às necessidades dos trabalhadores durante a crise. Acho que lembrar, né, que a negociação coletiva, já foi dito, é um instrumento crucial para as relações de trabalho modernas, se permite o estabelecimento de regras de rotina adaptadas e adequadas às necessidades, ou seja, aquela preservação do princípio da autonomia privada coletiva é muito importante. Eu tenho alguns números aqui, mas vou me permitir rapidamente passar por eles, porque com o fomento e o fortalecimento do diálogo, eu acho que existe uma natural redução de conflitos e de litigiosidade, tanto na esfera administrativa como judicial. Quando você estabelece normas com autonomia privada coletiva, elas refletem muito mais a vontade das partes e, portanto, deve ser valorizada. Eu vi que, por exemplo, em 2019, nós tivemos 37.413 negociações coletivas convertidas em instrumentos coletivos. Mas, em 2020, nós já tivemos uma redução de 34%. Ou seja, as medidas de isolamento, a paralisação de atividades, as negociações sofreram um abalo, mas que vem retomando para e passo a sua, vamos dizer assim, a sua instrumentalização. Acredito que, como disse a doutora Tirza também, que a adoção de teletrabalho é algo que é inexorável, que vai continuar, assim como eu dizia isso na época que nós discutíamos terceirização. A terceirização é um modelo que veio para ficar. O que se precisa, obviamente, fazer é perseguir a não diminuição de direitos, obviamente. E quero crer que a maioria dos pleitos que foram ligados, vamos dizer, à cooperação e à solidariedade coletiva, aí sim são necessários para que a gente prevenisse redução de risco e de contaminação, né? Aquilo que envolvia higienização, desinfecção do local de trabalho, fornecimento de luvas, equipamentos de proteção. Isso foi muito importante. E eu creio que, para concluir o meu raciocínio, para não me estender no tempo, nós precisamos sim reforçar cada vez mais e fortalecer a negociação coletiva. A pandemia acelerou algumas tendências que já vinham sendo observadas tanto no âmbito internacional como nacional e mostrou efetivamente a viabilidade dessas mudanças, especialmente no mundo do trabalho. Quer dizer, sempre vamos ter a negociação coletiva como fundamental e essencial para atender necessidades de empregados e empregadores. Uma negociação aberta, uma negociação olho no olho, uma negociação sincera, que aí sim você consegue ter adaptações e flexibilizar conforme a necessidade dessas partes envolvidas. E, obviamente, qualquer negociação coletiva é um instrumento essencial da prevenção de conflitos coletivos. Na esteira dessas mudanças, eu vejo que o fortalecimento do diálogo e da conciliação contribui muito para a eliminação da excessiva litigiosidade trabalhista. Quero crer
que com o persistente nível de desemprego que temos, essa elevada informalidade, que também já foi citada, o baixo crescimento da produtividade do trabalho, aliado ao fato de que nós temos aí uma disrupção provocada também pelos avanços tecnológicos na forma de trabalhar e produzir, o país vai precisar mais do que nunca de um cenário de relações de trabalho ajustado a esses desafios da economia e da sociedade moderna, com normas simples, fáceis de se seguir, mais flexíveis, mas sem, contudo, descuidar, obviamente, da proteção do trabalhador. É inegável que a modernização da legislação trabalhista, como ponto de partida em 2017, reforçou essa necessidade de uma simplificação de normas, se evidenciou isso mais com... Eu creio que para se estimular a criação de um ambiente propício à retomada do emprego e à produção em um mundo laboral pós-pandemia, além da imprescindível continuidade da modernização da legislação com vistas à redução de custos não remuneratórios do trabalho, simplificação e clarezas que reduzam a insegurança jurídica, também são necessárias políticas que possam combinar auxílio para a ocupação de vagas de emprego, sobretudo para a inclusão de jovens, de pessoas de mais de 50 anos e desempregados de longa duração, assim como políticas de qualificação e requalificação profissional, que são aliadas a essa necessidade de flexibilizar para que os profissionais possam flutuar entre diversas funções. E isso, obviamente, se torna urgente com essa iminência de transformação tecnológica que é apta a impulsionar a produtividade e a competitividade, também gerar mudanças, mas que exigirá adaptação dos atores e daqueles que possam regular o mercado de trabalho. Eu finalizo dizendo que nós devemos buscar soluções que favoreçam o ambiente de negócios e de produção, que favoreçam o crescimento e a geração de emprego e renda. E aí eu finalizo com aquela consolidação de alguns pilares que vejo necessários. O diálogo permanente entre empregadores e trabalhadores, o fortalecimento da negociação coletiva de forma a propiciar esse espaço de autonomia às partes para determinarem regras aplicáveis às suas realidades, a participação, eu diria, apenas subsidiária do Estado no estabelecimento de regras e na imposição de seu cumprimento, olhar também para os custos não remuneratórios do trabalho e para a burocracia trabalhista, para que isso diminua e possa estar adequado às realidades do país. Também o foco na segurança jurídica, especialmente na clareza quanto ao significado das suas regras, reduzindo, assim, o nível de litigiosidade, políticas públicas que favoreçam a ocupação de oportunidades de emprego e trabalho, quer dizer, auxiliar no preenchimento de vagas formais abertas, inclusive para pessoas com dificuldade de ingresso, e harmonizar e articular entre as diversas instituições que possuem, a meu ver, a meu sentir, um papel fundamental para alcançar condições dignas de trabalho a todos. Eu quero crer que essas ações elas são o ponto de partida para que nós possamos dar continuidade à construção de relações trabalhistas adequadas, para que a gente possa enfrentar de forma persistente e adequada as diversidades de mercado de trabalho, especialmente nesse contexto de pandemia. Eu diria, finalizando, que é um momento, portanto, de pacificação, de redução de conflitos, de busca de um direcionamento conjunto em prol de um ambiente de estabilidade, propício para a retomada de investimentos, para gerar mais empregos e renda. E gostaria de dizer algo que eu tenho como uma bandeira minha, sempre respeitando as opiniões distintas. Eu já fui trabalhador com carteira assinada, hoje eu sou um empresário que tenho 130 colaboradores na minha empresa, tenho acompanhado tudo que tem acontecido no Brasil nos últimos momentos, com muita atenção, tanto o que acontece em nível de judiciário, como o que acontece em nível de legislativo e de executivo. E o que eu acredito com muita veemência, finalizando, doutor Giordani, é que quando a ideologia supera a racionalidade, nós temos poucas chances de fazer com que as nossas opiniões e que o nosso consenso vingue. Então, sejamos racionais, sejamos pacificadores, sejamos negociadores, no sentido de que, independentemente do espectro ideológico no qual você se encontra, você trabalhe sempre para um Brasil melhor e não contra o seu país, porque você acredita que, eventualmente, alguém está remando no sentido contrário. Seria isso. Muito obrigado mais uma vez pela paciência com que me ouviram e pela oportunidade de me dirigir aos senhores. Muito obrigado. Doutor Alexandre Furlan, meus parabéns pela sua fala também.
o senhor procedeu a um valioso retrato da situação atual, apresentou suas sugestões para superar o momento, tudo com muita clareza, muito discernimento. Então, meus parabéns. E prosseguindo, nós vamos agora ouvir uma grande liderança no meio sindical, o nosso querido deputado Luiz Carlos Mota, comerciário e político brasileiro, filiado ao Partido Liberal e que nas eleições de 2018 foi eleito deputado federal por São Paulo. Eu estava brincando aqui antes da gente começar e falei que quando a gente vê alguém importante com o nome da gente, a gente já diz que é parente. Então, como eu tenho Mota também e com 2 T's também, eu estou dizendo que o nosso querido deputado é meu parente aqui. Então, a palavra agora está com o meu parente. Por favor, doutor. Desembargador, vice-presidente do TRT 15ª Região. Gostaria de cumprimentar também os meus companheiros e colegas aí de mesa, de bancada, né? A doutora Tirsa, advogada e mediadora judicial, ao Fabiano Zavanella, advogado, ao do Alexandre Furlan, que é presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, grande sindicalista também. É um prazer estar aí com você. E gostaria, né, de agradecer também ao desembargador, Dr. João Batista, né, pelo convite de estar participando desse belíssimo evento. Cumprimentar também todos os advogados e advogadas, senhoras e senhores que estão presentes nessa videoconferência. Parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região, né, pela promoção desse 21º Congresso Nacional do Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, e pela sua organização, né, a Escola Judicial da Corte e o Instituto Jurídico de Incentivo ao Estudo do Direito Social. O evento é muito oportuno no momento em que está se realizando. Nesse seleto campo de debate jurídico, abrigo sobre o tema a pandemia e seus reflexos no mundo do trabalho, coube a mim discorrer sobre conflitos coletivos na pandemia. Sou dirigente sindical comerciário, presido, né, a Confederação e a Federação dos Comerciários, entidades que juntas representam mais de 12 milhões de trabalhadores no Brasil. Enquanto deputado federal, sou o 3º vice-presidente da Comissão do Trabalho da Câmara Federal. Ao ocupar essas posições, testemunho o quanto a pandemia da Covid-19 tem refletido no mundo do trabalho, e principalmente na nossa categoria, os comerciários. Essa condição tem levado os nossos sindicatos filiados a FEComerciários a reverem suas formas de atuar diante dos entendimentos mantidos com a classe patronal. Estamos engajados em praticar ações unitárias, a fim de fortalecermos o sindicalismo comerciário paulista e avançarmos no atendimento das nossas reivindicações econômicas e sociais, seja por meio de convenções ou acordos coletivos. Essas ações unitárias vão ao encontro das minhas atuações também como parlamentar em Brasília. O intuito é diminuir os impactos da pandemia junto aos comerciários, aos práticos de farmácia e também às demais categorias, visando preservar a saúde, a vida, o emprego, o salário e os direitos dos trabalhadores brasileiros que tanto a nossa federação quanto a nossa confederação representa. Nossos sindicatos filiados estão agrupados no estado de São Paulo em 12 regionais e têm atuado muito bem. Dentro desse momento, que exigiu a reinvenção dos sindicatos frente à crise sanitária, as nossas atenções se redobraram sobre os comerciários que atuam em serviços essenciais e que, por isso, não pararam de trabalhar nem mesmo nos períodos mais críticos da pandemia. Cito como exemplo os empregados em supermercados, farmácia, açougues, pet shop, lojas de conveniência e, pela CNTC, os frentistas de postos. Zelamos pelo cumprimento de todas as medidas protetivas ao contágio do vírus nos locais de trabalho, seja junto aos serviços essenciais ou aos não essenciais. Estreitamos as nossas relações com os patrões, com os prefeitos, com os secretários municipais, com as câmaras municipais e também com o governo estadual. No auge da crise da saúde, reivindiquei ao governo do estado de São Paulo vacinação prioritária para os práticos de farmácia e para os funcionários de supermercado que estavam à exposição do vírus. Nosso objetivo
é sempre encontrar alternativas para conter o alastramento do coronavírus, manter as atividades comerciais para evitar falências e garantir o emprego, renda e direitos. Estamos em plena campanha salarial e, por isso, reforçando a valorização das negociações coletivas. Para garantir a sobrevivência nas lojas e manter empregos e salários, tomamos essa decisão de valorizar as negociações coletivas de trabalho, sempre com o ideal de chegar a um consenso, através do diálogo. Entendemos que as negociações coletivas devem ser feitas caso a caso. As empresas interessadas em negociar devem enviar aos seus sindicatos os seus pleitos. Se for o caso, negociar a adoção de férias individuais, coletivas, banco de horas e afins. Apenas, num segundo momento, discutir outras medidas, como suspensão de contrato de trabalho e redução da jornada de trabalho e salário. Discutir, caso a caso, as demandas das empresas. Na verdade, são ações conjugadas entre o sindicalismo comerciário e o meu mandato como parlamentar. Embora eu seja o primeiro comerciário a ser eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo, na Câmara Federal represento os interesses de todos os trabalhadores brasileiros. Ressalto que a FEComerciários lançou com sucesso uma campanha em suas redes sociais intitulada Sindicatos defendem vidas e empregos. Nela, redobramos a nossa preocupação com os respeitos nos locais de trabalho ao cumprimento de normas protetivas à contaminação. Pela própria natureza da sua função, comerciário é uma categoria superexposta ao coronavírus, porque lida com público, dinheiro e manuseia mercadorias. Daí, a nossa vigilância ao respeito, por parte das empresas, para o fornecimento de máscaras, álcool em gel, realizações de desinfecções em geral e afins. Porque, embora com o avanço das vacinações, a pandemia não acabou. Foi atento a essa condição de exposição ao coronavírus que apresentei na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 3.131/2021, que configura o acometimento de Covid-19 pelos comerciários como doença ocupacional. Preocupada com as atuais circunstâncias, em setembro, a FEComerciários também realizou o 13º Congresso de Advogados das Entidades Sindicais Comerciárias em seu Centro de Estudos Jurídicos na cidade de Campinas. Transmitido online, o evento reuniu mais de 200 dirigentes e advogados dos sindicatos filiados para discutir um tema que foi um novo olhar para a assistência jurídica sindical comerciária. Debateu temas relevantes para as relações de trabalho, entre eles o teletrabalho na pandemia. A separação física é permitida, mas nem sempre as empresas disponibilizam uma tecnologia de comunicação eficiente ao trabalhador, que não tem condições de desempenhar suas funções com eficiência em casa e, desse modo, acaba sendo dispensado. Surge, então, novos conflitos nas relações de trabalho causados pelo efeito da pandemia. O home office se constituiu como um desafio ao trabalhador, visto que no ambiente familiar terá que conciliar as suas atividades laborais, familiares e pessoais. Essa modalidade de trabalho pode trazer vantagens para a empresa, tais como redução das despesas com os custos do estabelecimento comercial, dificilmente o trabalhador estará ausente de seu posto de trabalho e possibilidade de maior tempo de funcionamento. Mas, para o trabalhador, o home office traz desvantagens. Exemplos: isolamento social, menores chances de crescer na carreira, possibilidade de dispensa diante da falta de oportunidade no ambiente de trabalho e dificuldade de conciliar trabalho, vida familiar e pessoal dentro de casa. Como sabemos, o artigo 75D da CLT estabelece que a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e a infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, assim como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, deverão ser previstas em contrato escrito. É evidente que, para a representatividade das entidades sindicais, o teletrabalho traz mais desvantagens do que vantagens, pois há uma separação dos trabalhadores que fragmenta os interesses coletivos. Além disso, a mobilização da coletividade de trabalhadores é dificultosa, prejudicando a negociação coletiva. Portanto, as entidades sindicais devem buscar meios de obter negociações coletivas voltadas a soluções adequadas e necessárias ao desenvolvimento do teletrabalho. O diálogo com os empregadores também deve ser incentivado.
Por meio do diálogo, é possível contemplar normas que possibilitem o desenvolvimento das atividades e condições de trabalho adequadas ao trabalhador, minimizando os efeitos da crise sanitária, preservando os empregos e a renda dos trabalhadores nesse novo tempo. É importante avaliar os métodos de autocomposição de conflitos, onde as entidades sindicais profissionais e patronais possam dialogar para negociar coletivamente, inclusive com a participação do Ministério Público do Trabalho, para resolver as questões que impactaram nas relações de trabalho em decorrência da pandemia de Covid-19. A fim de reiterar a atuação unitária do sindicalismo comerciário paulista, ilustro essa minha fala com uma nova reinvenção constante em nossa atual campanha salarial. A saber, a reivindicação do fornecimento de Vale Gás, referente a um botijão mensal de 13 quilos para cada empregado, uma maneira de suavizar os efeitos dessa crise econômica. A busca por alternativas com vista ao entendimento é constante. O objetivo é proteger a vida, garantir empregos, salários e direitos, porque o que se vê no Congresso Nacional é a defesa do retrocesso nas relações de trabalho, aniquilando, inclusive, a ação sindical. Para tanto, entendo que o enfrentamento reforça a importância da negociação coletiva no combate aos impactos negativos da pandemia nos conflitos coletivos. Nesse contexto de pandemia, é preciso afastar a ideia equivocada de alguns empresários de que a primeira opção para reduzir custo é a demissão. A solução de conflitos via negociações coletivas, além de garantir segurança jurídica, encontra nas convenções e nos acordos entendimento que, igualmente, contribui com a sobrevivência das empresas. Em nossa base, por meio de negociações setoriais e ou acordos por empresas, assinamos, por exemplo, ampliação de banco de horas, antecipação de férias individuais ou coletivas, adaptação ao trabalho remoto, adoção de ações com base na MP 936, com redução de jornada e salários até 90 dias ou suspensão de contrato até 60 dias. Nos 60 dias após a interrupção, estabilidade de 60 dias e garantia de emprego, entre outros. Segundo o Diese, a maioria das cláusulas de negociações coletivas atuais envolve questões relacionadas à pandemia do novo coronavírus. De março de 2020 a junho de 2021, foram 7.398 instrumentos coletivos no sistema mediador. Desse total, 55% deles tiveram cláusulas relacionadas à Covid-19, com destaque ao teletrabalho e às suspensões de contrato de trabalho que deram lugar às tradicionais reclamações salariais. Predominaram, nesse estudo, a observação de 3 setores. Primeiro, comércio. Segundo, indústria. E terceiro, serviços. Ou seja, os 3 mais afetados pelo impacto econômico da pandemia é que contaram com decisivas atuações dos sindicatos para assegurar as garantias mínimas da classe trabalhadora, que faz girar a economia do nosso país. O protagonismo dos nossos sindicatos, com obtenção de importantes conquistas, tem que ser reconhecido e reverendado por todos nós, nesse enfrentamento aos impactos da pandemia na vida dos trabalhadores. Reitero os meus agradecimentos pelo honroso convite para participar desse brilhante evento e estou à inteira disposição para eventuais esclarecimentos, como também coloco o meu mandato de deputado federal a serviço do Tribunal Regional da 15ª Região de Campinas. Muito obrigado e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, digo eu, deputado Mota, pela brilhante exposição também, muito consistente, deu a visão de certas necessidades que hoje permeiam a vida sindical e o fez com muita clareza. Eu gostaria só de falar um pouco. Nós tivemos manifestações aqui, eu vou pegar 2, uma da juíza Márcia Mendes, realçando a importância da negociação coletiva como ferramenta para a solução dos conflitos, e ela até lastimou um pouco a legislação, por entender que enfraqueceu em demasia as entidades sindicais. A doutora Rosimeire de Grazia Boaventura, Hilkner Silva, que é necessária a implementação de instrumentos de proteção ao trabalhador frente à Covid, à luz das exigências do mercado de trabalho. Da advocacia Ricardo Pinheiro, ouvindo os palestrantes,
com fone, cuidando de criança e fazendo pequenos reparos elétricos, novo normal do advogado com filhos pequenos. É uma verdade, não só do advogado de filhos pequenos, mas também. Eu, até com filho grande, tenho essas dificuldades às vezes. Né? Mas, como eu estava querendo dizer, eu gostaria de realçar a minha convicção, a minha certeza que, com esse painel, os senhores redigiram um capítulo muito bonito, muito denso, desse romance que é o nosso congresso de hoje. E eu percebo que eu acho até que a lição que a pandemia deixou é que um precisa do outro. E esse um precisa do outro deve ser entendido no sentido mais amplo, mais largo do vocábulo. Né? Talvez em nível individual, a gente perceba isso mais prontamente. Mas essa necessidade também se faz premente, urgente e impostergável no plano coletivo. E muito. Né? E aí eu vi com satisfação que, de todas as substanciais manifestações que tiveram lugar aqui no nosso painel, há uma convergência da relevância, da importância da negociação coletiva. Vejam que, ainda que se veja sobre um aspecto ou sobre outro, né, no fundo das falas se destacou, se salientou, né, a relevância da negociação coletiva. E eu concordo plenamente com todos. Né? Eu acho que uma das coisas que diferencia, nós estávamos conversando antes também, né, o ser humano de outros seres vivos não humanos, né, é essa facilidade que nós temos para a comunicação. O ser humano é feito para falar. Uns falam mais, outros falam menos, mas a nossa essência é falar. Né? E a negociação coletiva é a sede própria, é um ambiente próprio para certos assuntos serem tratados. Então, eu acho que tudo que foi dito aqui foi muito pertinente e muito interessante. E o resumo seria da relevância da negociação coletiva. Eu, há muitos anos atrás, já finalizando, eu estava lendo um livro de administração de empresas, de 2 autores americanos, né? E eles falavam que nós temos que sair da tirania do "e", né? Ou o empregado, ou a empresa. Né? Nós temos que sair dessa tirania do "e" para ir para desculpa, temos que sair da tirania do ou o empregado, ou a empresa, né? Que é uma coisa tirânica, como eu disse, e passarmos para a excelência do "e". O empregado e a empresa e o empregado. Isso também é uma lição que eu acho que ficou muito clara com essa pandemia e a importância do outro. E, ouvindo-os, eu fiquei mais convencido ainda dessa realidade. Então, eu quero agradecer muito, né, cada um por ter concordado em participar desse painel, do nosso congresso, que ficou abrilhantado com a presença de todos. Espero revê-los em outras oportunidades e o quanto antes presencialmente, né, que é sempre melhor. E felicidades para todos. E, mais uma vez, meu muito obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial.